Oi, bom dia. É um prazer essa oportunidade de trocar experiência com a comunidade de geotecnologias. Obrigado ao Eduardo aí pelas palavras e a introdução. Como ele comentou, eu sou engenheiro cartógrafo, formado pela Universidade Federal do Paraná e trabalho com soluções laser scanner desde 2004. Minha primeira experiência foi com laser aerotransportado. E há 6 anos estou na empresa Manfra, trabalhando com soluções de topografia, soluções laser scanner. Atualmente sou responsável por uma linha de soluções especiais para a área de topografia e geodésia. E a empresa Manfra é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, que trabalha com a comercialização de equipamentos para geotecnologias. O que é que a gente vai estar vendo nesse seminário hoje? Um escopo aí do seminário, a gente vai estar tratando sobre a tecnologia laser scanner móvel, tá? Então é um sistema terrestre móvel, a gente tem tratado ele como cinemático contínuo. Nós vamos ver um pouquinho sobre o princípio de funcionamento, os componentes desse sistema, vamos ver as especificações técnicas do equipamento, as características gerais do sistema. Vamos ver aplicações na área de infraestrutura, a parte de estradas, a parte de rodovias, um pouco sobre linha férrea também. Vamos tratar um pouco sobre cadastro urbano, a parte de engenharia costeira e portuária e um pouco sobre mineração também. E para todas essas aplicações nós vamos mostrar exemplos de produtos que foram gerados, vamos mostrar assim comparações, dados dos nossos clientes e usuários do Dynascan. O Dynascan ele é um equipamento então de escaneamento móvel, é um cinemático contínuo como a gente tem tratado. Existe no mercado uma técnica de uso do sistema estático terrestre na modalidade cinemático stop and go. Ou seja, existe a necessidade de você parar o veículo para escanear. Esse sistema da MDL, o Dynascan, você faz o escaneamento em movimento. Então ele é dotado de um conjunto de sistemas que te permite fazer um levantamento cinemático contínuo. Ele é fabricado pela MDL, que é a Measurement Devices Limited, que é uma fábrica mundialmente consagrada, principalmente pelo pioneirismo que ela teve em desenvolver, hoje sim, o sistema laser móvel contínuo mais em conta do mercado, é o melhor preço que tem no mercado hoje, comparado aos equipamentos concorrentes, e um equipamento fantástico pelo tamanho, pela facilidade de uso, por uma série de coisas. Esse projeto foi considerado revolucionário. O evento aí que o Eduardo comentou sobre a Intergel foi um sucesso, os usuários visitando o stand da MDL, que é a fábrica. Então, realmente, uma fábrica bem estruturada, que foi fundada em 1983. Ela possui unidades na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, na Austrália. E a Manfra, atualmente, ela é a representante exclusiva da MDL no Brasil. Nós vamos iniciar agora uma conversa sobre as características técnicas do Dynascan. Nessa primeira imagem ilustrativa, vocês já podem ver o sistema instalado numa caminhonete. É o sistema que está alocado aqui na parte traseira do carro, apoiado numa plataforma. Nós vamos ver também como que se instala esse equipamento, quais são as recomendações mínimas, né, e os tipos de veículos que já foram empregados aí mundialmente para se trabalhar com esse equipamento. As características principais desse sistema um sistema que trabalha com um pulso laser de alta velocidade. Ele possui uma classe laser da modalidade classe 1, ou seja, ela é inofensiva aos olhos, né? Então você não precisa parar uma operação porque ela não é nociva ao ser humano. Ele possui opcionais de alcance de até 500 metros.
A precisão do sistema ela pode ser de 1 ou 5 centímetros, de acordo com o modelo optado. É um equipamento que pode ter medições de 36 mil pontos por segundo. E uma das principais diferenciais do mercado é que vem um sistema plug and play, ou seja, ele vem pronto para ser instalado no veículo e iniciado o trabalho de maneira muito simples. Ele é passível de uso com sistemas GPS e GNSS. Temos trabalhado com sistemas Leica em conjunto com esse sistema Dyna-Scan e o sucesso é grandioso. A gente não enfrenta problemas em usar os sistemas da Leica. Ele é controlado por um laptop robusto e ele possui uma área de abrangência de medição de 360 graus, um índice de proteção IP65. É um sistema portátil, bem leve, a gente já vai ver a parte de tamanho do equipamento. E ele vem calibrado de fábrica, esse é um outro grande detalhe importante, é o que a fábrica chama de Ready to Go. Então ele vem calibrado de fábrica para você instalar o veículo, fazer as conexões e já poder sair escaneando de maneira rápida. Como que funciona, como é que é a composição desse sistema? Porque, na realidade, ele é mais de um componente integrado. Então, o equipamento, aqui na ponta do sistema, vocês podem ver o cabeçote laser, que vai estar fazendo esse giro, coletando 36 mil pontos por segundo. O equipamento também é dotado de um sistema móvel RTK, então ele tem um sensor GNSS com rádio para receber correções em tempo real. E o coração do sistema, que diferencia o sistema para que ele possa trabalhar em movimento, é o sistema inercial. O sistema inercial ele é o sensor que faz a captação de todos os movimentos e atitudes do veículo que está transportando o Dyna-Scan. Então essa é a diferença principal entre você fazer um cinemático contínuo e fazer um cinemático stop and go. Porque o equipamento que está trabalhando no sistema Stop and Go, ele não possui esse sensor inercial para poder calcular e corrigir os movimentos do veículo que está transportando o Dyna-Scan. De maneira bem simples, uma ilustração de como é que seria o princípio de funcionamento do equipamento. Nós instalaríamos uma base GNSS RTK na área de levantamento. Essa base faria o envio das correções da posição do GPS para o Dyna-Scan, que receberia esses dados via o próprio sistema GNSS RTK, que está acoplado ao sistema Dyna-Scan, juntamente com a integração dos dados do sistema inercial, mais os dados do cabeçote laser, ele envia os dados para o laptop, que é operado por um software gerenciador de dados de campo e operacional. Aqui vem um outro grande detalhe do Dyna-Scan. Como eu estou trabalhando com um sistema todo em tempo real e eu estou corrigindo os dados pelo sistema inercial em tempo real e integrado, eu tenho um detalhe diferenciado dos outros equipamentos, porque o que acontece é o seguinte: imagine eu instalei o meu equipamento numa caminhonete, preciso parar para fazer um escaneamento. Eu escaneei, eu tenho uma cena. Mudo de posição para uma segunda estação, eu tenho outra cena, e assim por diante. Se eu tiver 10 cenas, eu preciso fazer o alinhamento dessas cenas, a junção dessas cenas para que eu possa ter uma única imagem. Então, o diferencial do Dyna-Scan é que, como ele está trabalhando todo em tempo real, ele tem um sistema inercial funcionando, o GPS funcionando, o laser funcionando, tudo integrado, eu consigo ter uma única nuvem de pontos já no momento em que eu termino o levantamento. E essa nuvem está registrada, alinhada e georreferenciada. Para a gente entender um pouco melhor aqui o que é o sistema inercial, porque ele é um dos grandes diferenciais do equipamento, o sensor inercial é o que faz o cálculo dos movimentos que costumeiramente a gente chama de heading, roll e pitch. O heading é um movimento que a gente olhando aqui uma ilustração de um quadriciclo com um Dyna-Scan instalado, de uma vista de topo, é o movimento que faria
o veículo virar para a esquerda ou para a direita. Se vocês olharem o gráfico aqui à esquerda, seriam as movimentações no eixo Y, para a esquerda ou para a direita. O roll seria uma inclinação em Z, né? Se o veículo inclinasse para a direita ou para a esquerda. E o pitch seria uma inclinação frontal do veículo ou um declínio frontal do veículo. Então, o sistema inercial está todo o tempo monitorando essas movimentações do veículo que está transportando o Dynescan e faz a correção da posição dos dados laser scanner. Outro detalhe bem interessante é que o Dynescan é um equipamento realmente pequeno e leve para a categoria de laser scanner móvel. Então ele é um sistema aí que tem aproximadamente 70 centímetros de comprimento, ele tem aproximadamente aí 27, 30 centímetros de largura, então é um sistema realmente bem compacto, e ele é bem leve, ele tem aproximadamente aí uns 11 quilos aí de peso, então é bem fácil de manusear o equipamento e trabalhar com ele. O Dynescan ele possui modelos para os equipamentos, né? Então, nós podemos ter o modelo M150, M500 e S250. O M150 ele é um equipamento de 5 centímetros de precisão para 150 metros de alcance. Ele é um equipamento de entrada da linha do Dynescan. Aí nós temos o opcional M500, que é um equipamento de 5 centímetros de precisão, 500 metros de alcance. E o lançamento 2012 da MDL, que foi lançado na Feira Internacional de Laser Scanner, em abril, na SPAR, que é o S250, que é um sistema com um cabeçote mais preciso, de 1 centímetro de precisão, e um alcance de 250 metros. Então, uma nuvem de pontos realmente bem precisa, bem densa e com pouco ruído para se trabalhar. O equipamento, você também pode escolher duas modalidades de cabeçote. À esquerda, vocês estão vendo uma figura de um equipamento com um cabeçote, e à direita, vocês estão vendo um equipamento com 2 cabeçotes. O equipamento com 2 cabeçotes, ele vai dobrar a resolução dos pontos, porque são 2 cabeçotes trabalhando ao mesmo tempo, e você vai, devido à inclinação dos cabeçotes, diminuir bastante o efeito de sombra em objetos, atrás dos objetos. Aqui mais uma foto de uma instalação do equipamento em cima de uma caminhonete, né, para ir ilustrando bem como é que se instala o sistema. E a gente vai falar um pouquinho agora da parte de montagem dele. Então o sistema ele vem numa maleta de transporte, né, para viajar, para transportar dentro do veículo também. Numa etapa 2, você vai fazer a retirada do instrumento de dentro da maleta, um procedimento tradicional, convencional. Na etapa 3, você vai estar instalando o equipamento em cima da plataforma que você já deixa preparada para receber o Dynescan. Como ele vem no sistema Plug and Play, na etapa 4, você simplesmente vai estar conectando o cabeamento no Dynescan e ligando isso ao laptop, que vai fazer o gerenciamento. E na etapa 5 você já vai poder sair operando o sistema. O laptop gerenciador do Dynescan, ele tem alguns diferenciais. Ele é um laptop específico para trabalho em áreas adversas, ele é um laptop bem robusto, ele tem uma característica principal, que ele é dotado de um HD do tipo SSD, que são modelos de estado sólido, que garantem alta performance com os dados, e ele é dotado de uma carcaça blindada e altamente robusta, né? E ele tem outras saídas para que a gente possa conectar outros sensores. A gente já vai falar um pouquinho sobre o software gerenciador, que é o software Quincy. O Quincy ele é um software com um conceito hidrográfico, né? Então ele vem de uma linha hidrográfica e ele permite, ao mesmo tempo, o gerenciamento de até 10 sensores. Por exemplo, eu posso conectar o Dynescan e mais um ecobatímetro e instalar isso num barco. Então eu posso fazer a minha batimetria e mais o levantamento com o Dynescan das áreas acima da água
e o Quincy faz a integração desses dados em tempo real, gerencia os dois sensores. Eu posso instalar uma câmera digital no carro ou no barco e tirando fotos e ter essas fotos como um banco de consultas, e o Quincy também faz o gerenciamento desse sensor. Um sensor bem costumeiro de ser utilizado num carro é o odômetro. Né? Então o Quincy também vai poder gerenciar um odômetro juntamente com o Dynescan. Então eu posso gerenciar até 10 sensores integrados e poder ir consultando e verificando todas essas informações em tempo real através do Quincy. O Quincy tem um módulo que se chama Cloud, que é um dos grandes detalhes aí da parte de software de campo desse equipamento. O Cloud é um software que me permite, devido ao fato de eu já ter a minha nuvem georreferenciada e alinhada, eu terminando um escaneamento, eu já posso abrir os dados no Cloud, no campo mesmo, e já posso, por exemplo, calcular um volume, consultar minha nuvem de pontos e já extrair informações já do próprio campo para ter os dados em tempo real. Ele tem uma ferramenta bastante interessante que se chama Replay, então eu posso no escritório ou no próprio campo revisar todo o levantamento, eu posso fazer uma transformação de referencial geodésico e pedir para que ele dê um replay nos dados e jogue esses dados para um novo referencial. Então ele é bem flexível nessa parte de transformações. Nós vamos ver agora imagens de uma série de veículos que já foram comprovados o uso do Dynescan, no intuito de que a gente perceba que o equipamento ele não tem limites em questões de acesso, a gente pode estar instalando em diversos tipos de veículos, nos mais variados, para a área de construção civil, para a área de embarcação, para a área de mineração. Então, vocês podem perceber aqui diversos exemplos, né, de instalação do Dynescan. O ideal é sempre ter uma plataforma rígida para que vocês instalem o equipamento e depois é só estar andando com o equipamento e o Dynescan vai fazendo a varredura. Eu vou passar agora aqui alguns vídeos bem rápidos que mostram um pouco das aplicações que a gente vai estar vendo mais detalhadamente um pouco à frente, mas para ilustrar como que é o funcionamento desse sistema. Eu vou manter a tela reduzida aqui, até para que a gente consiga assistir os vídeos, porque não pode ampliar muito aqui a ferramenta. Então, a gente vai estar assistindo o vídeo aqui, no intuito de que vocês conheçam um pouco a ferramenta, como que é o trabalho com ela, né? Aí ele está instalado numa caminhonete, uma área de mineração. O engenheiro vai fazer a retirada do equipamento, vai instalar o equipamento na caminhonete e vai iniciar os trabalhos aí de escaneamento. Vejam como ele é bem leve, é fácil de manusear, fácil de pegar. Aí uma plataforma pronta já, você faz o aperto ali com os parafusos, instala a anteninha do RTK, conecta o cabeamento no sistema Plug and Play, faz a conexão através de uma interface entre o Dynescan e o laptop, via cabo de Ethernet, conecta isso numa saída 12 volts do veículo e o sistema está pronto para operar. Nesse momento, o engenheiro vai fazer a configuração do projeto, nome de obra, referencial, etc. Vai conferir a recepção dos dados dessa base GNSS RTK e vai iniciar o trabalho de escaneamento. Aí ele está gerenciando o projeto, ajustando as telas.
e ele dá um start para que a cabeça comece a girar e escanear os dados. A cabeça girando não significa que ela está gravando dados. Isso é uma ferramenta que você pede para ele gravar os dados no software. Nesse momento que o veículo está em deslocamento, ele está gravando os dados e você vai gerenciando isso tudo através do software. O software vai te mostrando tudo o que está sendo escaneado, aonde você está. Você tem informações sobre a precisão do RTK, a precisão do sistema inercial. E todos esses movimentos que o veículo está sofrendo devido ao relevo, essas movimentações, elas estão sendo corrigidas pelo sistema inercial. O vídeo está dando um detalhamento maior sobre essa questão do inercial. A gente já pode enxergar um produto, que é uma nuvem de pontos, e ali já extraído um modelo, parte de cálculo de volume, o gerenciamento do projeto. Esse opcional é interessante, você pode atachar uma imagem de fundo ao Quincy para que você tenha um apoio à navegação. Aí alguns exemplos de produtos, a gente vai ver mais detalhado à frente. Aproveitando, pessoal, todos esses vídeos, eles estão disponíveis no canal de vendas da Manfra no YouTube. Então, já aproveitando e convidando todo mundo para assistir o canal de vendas da Manfra no YouTube. Rapidamente, a gente vai ver agora vídeos bem curtos aqui da parte de aplicações. Aqui um sistema de 2 cabeças trabalhando num projeto para a área de infraestrutura, né? Então, o objetivo aqui é o mapeamento da área de adequação da tubulação, né? Então está sendo usado um laser de 2 cabeças até pela indicação da posição da cabeça, que ela está inclinada, então tem mais facilidade para escanear a parte mais profunda. E aqui exemplo da nuvem de pontos coletadas e orientando que você pode extrair diversas informações. Aqui um exemplo de trabalho em área de mapeamento de estradas e rodovias. E ele mostra bem o detalhamento da nuvem, como você tem boas informações, inclusive da linha de transmissão, de toda a parte do relevo da estrada também. Esse sistema ele tem sido bastante utilizado para a parte de geração de base cartográfica para apoio em projetos de GIS, né? Então, como ele tem uma boa definição da parte dos alinhamentos, a parte de cadastro urbano, você vai poder estar utilizando, você vai ter condições de gerar uma boa base cartográfica para poder estar cruzando essas informações com o banco de dados e implementar um sistema SIG. Aí um produto, extração de curvas de nível. Então, o que a gente conhece de topografia convencional, nós vamos poder extrair com o Dynascan. Aí mais um exemplo de outro veículo que foi instalado da Dynascan, um quadriciclo, tem sido bastante utilizado principalmente em projetos de área costeira. E para encerrar os vídeos aqui, a gente vai ver uma aplicação na área de mineração.
Então, o conceito do mapeamento com o Dynascan é simplesmente você percorrer os lugares que você tem interesse de escanear, né? Tem interesse em mapear. Aqui uma cava de minério, onde foi levantada a cava, pode-se calcular volume, monitorar o avanço da frente de lavra. Bom, pessoal, então, reforçando, assistam esses vídeos mais completos e mais longos até no canal de vendas da Manfra. Tá? Eles estão todos à disposição e a gente também vai estar colocando a apresentação ali adiante no canal da Manfra. Vamos detalhar um pouquinho agora a parte de algumas aplicações que são as maiores demandas que a Manfra tem recebido aqui dos nossos clientes. A parte de infraestrutura é a linha de estradas, rodovias e linha férrea, né? A gente já vai mostrar alguns exemplos. A parte de mineração é principalmente os trabalhos em open pit para monitoramento da cava, avanço de frente de lavra e também a parte de controle de pilha de estoque. A parte de cadastro urbano, o IGIS, e engenharia costeira e portuária, que é a adequação do Dynascan em embarcações. Nessa entrada aqui para a linha de estradas e rodovias, vocês estão vendo um exemplo na tela de uma nuvem de pontos. Então, o que é que a gente quer chamar a atenção aqui é que a nuvem de pontos gerada com o Dynascan vai te permitir com bastante clareza a definição de alinhamentos, como, por exemplo, o bordo esquerdo, o bordo direito, o eixo central. Se vocês olharem aqui nessa faixa, vocês vão ver até a marcação da pintura da pista aqui. Ó. Então, você tem bastante clareza para a definição desses objetos, para a parte bordo esquerdo, bordo direito, o eixo central, geração de modelo de terreno, né? Aqui mais uma imagem para a gente familiarizar bem isso. Então, vocês podem ver na imagem abaixo aqui, ó, bem definido o alinhamento da via, o eixo central da via também com bastante clareza a definição, uma nuvem de pontos bastante densa para uma boa geração de um modelo de terreno. Aqui uma imagem de uma estrada de acesso. Eu coloquei isso aqui justamente para que a gente possa ver a identificação de objetos como poste, a parte aqui das testadas das casas. Então é muito bem definido essas informações para um projeto de mapeamento. Esse é um produto gerado por um dos nossos clientes em tipo de trabalho cadastral de estradas de acesso e sistemas bem parecidos com esse. Né? Isso aqui é um condomínio fechado, realizado aqui em Curitiba, por um dos nossos clientes. Ele investiu aí 3 horas do dia dele usando o Dynascan para fazer esse levantamento de todo esse condomínio. Vocês podem ver que está tudo bem definido aqui, os acessos das vias, você tem toda a parte de curva de nível bem detalhada, as testadas das casas definidas, um projeto realizado 100% com o Dynascan. Então, em uma manhã, o profissional sozinho instalou uma base RTK, instalou o Dynascan na caminhonete e saiu trabalhando, fez todo o levantamento aqui e depois conseguiu gerar um produto de topografia convencional. Um outro exemplo que a gente tem trabalhado aqui são aplicações para a área de linha férrea. Então vocês podem ver acima um veículo que se chama auto de linha, né? Então é um veículo que pode ser usado tanto na linha férrea quanto fora dela, onde foi instalado o Dynascan, a foto à esquerda, aqui uma imagem da própria linha férrea e embaixo um recorte de uma nuvem de pontos, onde a gente pode ver que ele define muito bem o que é a parte de relevo, os taludes em volta. Eu vou conseguir ter informação da posição das árvores, eu vou conseguir ter todo o alinhamento da própria linha férrea. Então, para um mapeamento cadastral geral de uma linha férrea, é um equipamento que é muito bem empregado também pelo sistema contínuo dinâmico de trabalho.
Aplicações na área de mineração a céu aberto. Então aqui a gente tem uma imagem de uma área, de uma cava, né, de mineração, e a ideia aqui desse trabalho era ficar monitorando o avanço da frente de lavra. Então, o que acontece? O equipamento, pela dinâmica e a facilidade de uso dele, você pode monitorar o avanço da tua frente de lavra com um tempo muito menor do que é feito atualmente. Então você pode passar na frente da lavra várias vezes por dia, porque o teu trabalho é único e exclusivo de passar com o veículo na frente. Se você usar o software Cloud, você ao terminar de passar na frente da frente de lavra, você já pode ter o volume calculado. Aqui um projeto piloto que a gente fez com um cliente nosso. Então, à esquerda vocês estão vendo uma foto real de uma área de mineração e à direita já um modelo 3D extraído dos dados do Dynascan, já modelada a nuvem, né, onde agora eu posso extrair seção transversal, curva de nível, cálculo de volume, extração de pé e crista, que é bem utilizado na área de mineração. E a gente já vai falar um pouquinho desse piloto, que segue aqui com os dados de geração de curva de nível, que também foi extraído, foi solicitado. Aqui, ó, parte de controle de estoque, levantamento de estoque. Mais uma área de levantamento de estoque. Então, o projeto foi instalar o Dynascan e caminhar com ele em volta dessas pilhas todas aqui para fazer o levantamento. Pilhas mais altas, se necessário, faz o acesso com o veículo nas pilhas, ou estabelece de posições mais altas. E esse cliente, ele ajudou a Manfra a montar uma análise em relação ao uso do Dynascan. É um projeto piloto que nós realizamos com ele esse ano. É uma empresa muito tradicional na área de topografia, tem atendido grandes mineradoras com ótimos contratos aí. E é uma empresa que tem bastante experiência com topografia convencional, trabalha com estação total, com RTK. É uma empresa proprietária de laser scanner 3D estático de longo alcance, que é um equipamento que é tradicional na área de mineração. E esse nosso cliente quis fazer esse piloto para ver a diferença de trabalho com um laser móvel e com um laser estático de longo alcance. Então, a primeira diferença que ele pôde perceber é em relação à equipe técnica, porque o Dynascan você precisa de um profissional para operar o equipamento e um projetista para estar gerando os produtos. Se eu estou trabalhando com um laser estático de longo alcance, eu vou precisar de um técnico para operar o equipamento, pelo menos mais um auxiliar, e mais um projetista, e geralmente tem uma equipe de topografia de apoio para ir fazendo a marcação das estações onde vão ser colocadas o laser para fazer escaneamento e depois a junção das cenas. A topografia convencional teria aqui um técnico, mais 2 auxiliares e mais um projetista. Então aqui o exemplo de uma área exatamente igual, tanto para as 3 modalidades, com o Dynascan, uma área de uma cava, levou cerca de 30 minutos, com o laser estático levou cerca de 2 horas e com a topografia convencional cerca de 8 horas. O levantamento da pilha de estoque levou cerca de 5 minutos, com o laser estático levou cerca de 1 hora e com a topografia convencional cerca de 2 horas. Um grande diferencial que eu já comentei é essa etapa agora. Como eu tenho o trabalho alinhado e georreferenciado de campo, eu não invisto tempo em processamento de dados brutos. Então, essa etapa é 100% eliminada com o uso do Dynascan. Com o laser estático de longo alcance, eu vou precisar investir um tempo para juntar todas as cenas de todas as estações. E a topografia convencional vai ter que fazer uma análise de uma caderneta ou dos dados de GPS para poder ter os pontos coletados num AutoCAD para a geração de um produto. A geração de produtos ela é a mesma para os 3 equipamentos, não tem diferença aqui. E o grande diferencial da linha dos lasers é que você vai ter milhões de pontos comparado a centenas de pontos da topografia convencional. Ou seja, a gente nunca vai conseguir ser tão fiel à realidade usando a topografia convencional quanto com o laser scanner. Então, resumindo tudo isso aqui, o Dynascan ele teve um tempo total de processo aí na faixa de 65 minutos,
o laser estático de longo alcance na faixa de 270 minutos e a topografia convencional de 690 minutos. Ou seja, aonde que a gente vai ganhar dinheiro com o Dynascan é nesse ponto. Eu vou com o Dynascan ser no mínimo 4 vezes mais rápido que um laser estático de longo alcance. E você no mínimo 10 vezes mais rápido que uma topografia convencional. Então, o Dynascan realmente é um sistema fácil de ser operado e ele tem alta produtividade. Entrando um pouco agora na parte de cadastro urbano, o que a gente quer ressaltar bastante aqui na parte de cadastro urbano é a capacidade que eu tenho de definir esses objetos principais, por exemplo, das vias, as testadas das casas. Eu tenho boas definições dessas informações para que eu tenha condições de gerar uma boa base cartográfica. Então, a gente nessa imagem aqui pode perceber bem os alinhamentos da via, uma nuvem de pontos bem densa para que eu possa gerar um bom MDT. Eu possa fazer um bom estudo aqui da faixa da determinação das testadas das casas. Vou passar para o próximo exemplo aqui, que tem uma imagem mais focada numa edificação. Então, eu tenho uma boa informação da posição das testadas das casas e dos alinhamentos das vias. Nessa imagem agora a gente pode ver também até coleta de dados aqui de uma linha de baixa tensão, né, em centros urbanos que a gente tem. Então, muito bem delineado, muito bem detalhado também. Eu consigo ter essas informações da rede elétrica. A parte aqui embaixo podem ver um posto de gasolina, ó, muito bem definido, e o alinhamento da via muito bem definido aqui também. Passando para uma próxima aplicação, a área de engenharia costeira. Costumeiramente o pessoal tem instalado esse veículo ou num quadriciclo ou numa caminhonete para a área de engenharia costeira ou até mesmo numa embarcação fazendo o escaneamento à distância, né? E a principal aplicação para a engenharia costeira é o estudo de movimentação de dunas de areia. Tanto para a parte de controle de volume quanto para a determinação da direção do deslocamento. Então, como são objetos de difícil identificação, sempre tudo muito parecido, né? O Dynascan fica fácil de trabalhar com ele, porque você vai passar com o veículo na frente das dunas, quantas vezes for necessário, numa dinâmica de tempo de uma semana, um mês, 6 meses, e vai fazer um monitoramento para o estudo dessa movimentação das dunas, apoiando principalmente a parte de mapeamento de áreas de preservação ambiental vinculadas com a movimentação das dunas. Nesse exemplo agora, a aplicação na área de engenharia portuária. Então, esses dados que a gente está vendo na tela agora são dados que foram feitos integrados o ecobatímetro, que é essa nuvem de pontos que a gente vê abaixo, nessas posições aqui, junto com o Dynascan. Então, o Dynascan ele fez a coleta dos dados que estão acima da água e o ecobatímetro abaixo da água. Qual que foi a grande vantagem? A integração dos sistemas em tempo real via software Quincy. Então, o Quincy que gerenciou tanto o Dynascan quanto o ecobatímetro ao mesmo tempo. E aí, quando eu terminei esse levantamento, eu tenho a nuvem de pontos pronta e alinhada para poder gerar produtos. Essa também é uma boa aplicação na área de engenharia portuária, foi um estudo já feito aqui no Brasil também, que é a área de mapeamento de seções de enroncamento. Então, na imagem acima do Google, vocês podem ver, é uma área portuária, onde tem a parte aqui de embarque e desembarque das mercadorias nas embarcações, e a área de enroncamento é essa seção que a gente tem aqui, que ela vai proteger a embarcação contra as marés e as ondas. Isso aqui é um conjunto de rochas que a gente tem que monitorar, tanto a posição quanto o volume desse material. Então, abaixo a gente pode ver que foi feito o quê? O Dynascan fez a volta nessa área externa, na área interna, e a gente já tem uma nuvem de pontos para poder fazer o estudo dessas rochas, das posições, do volume e etc., para a parte de enroncamento. Pessoal, assim, ó, trabalhar com nuvem de pontos é muito importante que a gente
saiba bem o que fazer e, nesse momento, os softwares eles são imprescindíveis. Nós temos uma linha de softwares bem completa e consagrada mundialmente. Nós hoje estamos trabalhando com a linha do Cyclone, que é a linha da Leica Geosystems. O grande diferencial desse software é a facilidade de uso e versatilidade na parte de edição de nuvem de pontos, a parte de limpeza, regularização da nuvem para que eu possa extrair as informações. Um segundo software que a gente tem trabalhado bastante é o 3D Reshaper, que a característica maior dele é a modelagem orgânica e excelentes ferramentas de monitoramento entre superfícies. Então, por exemplo, aquele caso ali das dunas de areia, eu poderia estar usando essas ferramentas de monitoramento do 3D Reshaper. E o iSight Studio é um software específico mais na área de mineração e a grande ferramenta que ele traz é a extração de pé e crista automático. Para o próximo mês agora, a Manfra vai estar com o lançamento de um novo software, que é um software que vai trazer ferramentas de classificação automática de nuvem de pontos e extração de algumas feições também de maneira automática. Então, certamente aí vocês vão estar recebendo o material informativo desse software, a gente já está nos trâmites finais aí de negociação com o fabricante, e no próximo mês, com certeza, a gente vai estar divulgando aí, via nosso e-mail marketing, aí, o nosso lançamento de software para a linha de laser scanner. Bom, pessoal, o Dynascan, então, ele é um sistema, para a gente ir finalizando aqui, realmente muito portátil, é um sistema leve, é um sistema muito fácil de ser montado, então, assim, isso facilita bastante a vida do operador. A gente viu uma série de imagens dele instalado em diversos tipos de veículo, trabalhando em diversos tipos de obra, então ele é realmente bem robusto e ele é capaz de trabalhar em variados projetos de engenharia, sendo bem fácil de operar e flexível de integração com muitos outros sensores. Ele é seguro para os usuários porque o operador está sempre dentro de um veículo, controlando os dados ali de maneira segura e confortável para escanear os pontos de interesse. Nós vimos ali o quadro comparativo de dados de cliente que mandou para a Manfra a informação de que o sistema realmente é produtivo. Esse cliente, por exemplo, no caso da mineração, já segue locando esse equipamento com a Manfra e logo em breve a gente espera estar fazendo o fornecimento de um sistema próprio para ele, né? E com certeza o Dynascan é o futuro da tecnologia laser nesses tipos de projetos mencionados. Ou seja, quando eu preciso ter dinâmica de trabalho, o Dynascan é o que entra muito bem como uma ótima solução. E ele realmente oferece rentabilidade ao usuário, porque ele tem um baixo custo de investimento comparado aos concorrentes do mercado, e a produtividade dele é realmente muito alta, e principalmente a curva de aprendizado de trabalho com ele é muito baixa. Rapidamente aqui, para ficar claro aqui o que é que a Manfra tem feito em questões de soluções especiais, nós organizamos um departamento muito bem preparado, com profissionais extremamente qualificados. Então, nós temos uma linha de trabalho para soluções diferenciadas na área de agrimensura e geodésia. Então, nós temos toda a linha HDS, que é a High Definition Survey, do qual nós temos laser estático, para a área de mineração subterrânea, principalmente, para a parte de topografia convencional, para a parte de indústria, aplicações de petróleo e gás. Na Intergel houve o lançamento de um novo sistema laser scanner estático, e logo em breve a gente já vai estar fazendo demonstrações dele aí também. É um laser de 1 milhão de pontos por segundo. A gente tem toda a linha de topografia high-end, ou seja, os equipamentos robóticos integrados com o sistema RTK em tempo real, tudo isso acontecendo em tempo real. Uma linha forte de trabalho nosso também é a linha de monitoramento de estruturas. Então a gente já tem uma série de cases aí em áreas de barragem de concreto, barragem de terra ou até mesmo barragem de roncamento. São estações totais de meio segundo com o software gerenciador, que é o GeoMOS. Então, para quem tiver interesse também. A gente também tem trabalhado com estações de referência GNSS, para quem tiver interesse, instituições de ensino que têm buscado isso, a gente tem dado bastante apoio.
E o que a gente tem trabalhado por último agora é a linha de soluções GIS, com toda a família da Leica na linha de soluções GIS, que é a família Zeno. Pessoal, aqui ficam os meus contatos. O meu e-mail é bruno@manfra.com.br. Eu fico atendendo aí no Brasil todo com a minha equipe. O meu telefone de contato aqui do escritório é o 41 30 19 7000. A Manfra, para a gente não esquecer, ela tem filiais em Florianópolis, ela tem filial em Porto Alegre, nós temos representantes e parceiros comerciais por todo o Brasil, ou seja, nós fazemos o atendimento dos nossos clientes em todo o Brasil. Eu vou retomar a palavra com o Eduardo agora. Eu gostaria de agradecer bastante a participação de todos, agradecer bastante a Mundugel pelo convite da Manfra ser a primeira empresa a expor sobre laser móvel nos seminários da Mundugel. E o Eduardo agora acho que vai fazer algumas perguntas, né, e a gente vai estar debatendo mais um pouco sobre o tema. Obrigado, Bruno. Realmente a apresentação foi muito interessante e a gente vê pela quantidade e pela qualidade de perguntas que tem aqui também. Tem dezenas de perguntas. A gente selecionou algumas para fazer agora no fim. Claro que não vai ser possível fazer todas, então algumas a gente vai ter que depois enviar para você responder por e-mail, né? Bom, tem muitas dúvidas aqui sobre as áreas de aplicação. Tem o Luciano Campos, por exemplo, pergunta sobre o uso em arqueologia, se é possível. Tem várias perguntas, o Haroldo Luiz, por exemplo, pergunta sobre o uso em reflorestamento, para silvicultura. Então, eu acho que poderia reunir isso tudo numa pergunta só. Se você pudesse fazer um resumo geral aí, Bruno, sobre em que áreas essa tecnologia ela pode ser aplicada com vantagem em relação a outras tecnologias. Olha, na realidade, são muitas as frentes de trabalho que a gente pode empregar o Dynascan. O que a gente tem que pensar no princípio da tecnologia, ou seja, eu vou precisar receber sinal do GPS, eu vou precisar poder me movimentar dentro dessa área. Eu tendo esta condição e eu sabendo o que é que eu quero extrair, eu vou verificar se a precisão do equipamento me atende, se a nuvem de pontos, a densidade dela vai me atender, e a gente vai estar empregando. Por exemplo, essa aplicação em área costeira são coisas que foram sendo desenvolvidas junto com os nossos clientes, porque o sistema é relativamente novo para nós aqui no Brasil. Então, é possível sim da gente pensar em muitas outras ferramentas. As que foram mostradas hoje, elas são ferramentas comprovadas já pela Manfra, né? Mas a gente com certeza vai ter prazer em encarar novos desafios com os nossos clientes. Ok, Bruno. Tem várias perguntas também sobre a velocidade do veículo. Eu reuniria todas aqui na pergunta do Guilherme Kerper. Pergunta qual a velocidade máxima que o veículo precisa manter para a realização de escaneamento e se essa velocidade influencia na quantidade de pontos ou na qualidade do levantamento. O Guilherme, com certeza sim, né? A velocidade do veículo ela é um parâmetro importante do projeto. Enquanto mais rápido eu estou, menor é a minha densidade de nuvem de pontos. Então, depende muito do trabalho que você vai querer fazer, do que é que você quer extrair. Nós temos trabalhado aí com o modelo que nós temos em casa aqui na Manfra hoje, que é um modelo de uma cabeça, na faixa de 10 km por hora. Aí vai depender se você tem um modelo de duas cabeças e do projeto que você quer fazer, porque o modelo de duas cabeças ele vai aumentar a densidade de pontos. Mas é uma pergunta muito estratégica realmente, e sim, a velocidade do veículo influencia principalmente na densidade da nuvem de pontos. Então, de repente, se você for muito rápido, a tua densidade é pequena para aquele tipo de informação que você quer extrair. Ok, Bruno. Uma pergunta aqui da Jonivane, ou do Jonivane Tavares. Gostaria de saber um pouco mais sobre a precisão altimétrica do laser scanner móvel. A precisão ela é a mesma do RTK? Como que...
Como que funciona? O sistema ele vai ter a precisão do cabeçote laser e vai depender sim da precisão do RTK. Nós temos feito com o nosso equipamento, que é um equipamento para até 5 centímetros de precisão, um controle de qualidade planimétrico e altimétrico, e a gente tem trabalhado aí na faixa de 3, 4 centímetros, tanto a planimetria quanto a altimetria, ou seja, dentro da precisão estipulada pelo fabricante. Então, mas sim, se eu tiver uma degradação muito grande do posicionamento de GPS, eu vou interferir na minha nuvem de pontos. Mas o Quincy, que é o software gerenciador, ele está todo o tempo te mostrando qual é a precisão, tanto do inercial, quanto do RTK, quanto da nuvem de pontos. Então você tem isso muito bem controlado no levantamento de campo, né? Mas a gente tem trabalhado nessa faixa aí de 3 centímetros, é uma boa média de precisão para os nossos levantamentos. Ainda nessa linha da aquisição de dados, o Leonardo Coelho pergunta se o equipamento permite aquisição de dados e descarga por períodos e extensões mais longas. Eu acho que eu poderia complementar perguntando qual que seria a autonomia dele, ou qual que seria o máximo de tempo ou de extensão que poderia ser feito um levantamento. Olha, a autonomia dele, se a gente for pensar em questão de bateria, ela é bem flexível, porque a gente viu pelo vídeo que você conecta todo o sistema no veículo. Então, enquanto o veículo estiver funcionando, ele vai estar alimentando o próprio equipamento. Então, é questão aí de usuário mesmo, quanto tempo o usuário pode trabalhar. Nós fizemos um piloto com um cliente que ele tinha bastante urgência em realizar um cadastro urbano, e ele mobilizou 2 equipes, uma equipe trabalhava de dia e a segunda equipe trabalhava de noite. Então não tinha problema com isso, né? E os dados eles vão sendo armazenados no laptop, não são dados tão pesados, né? Você pode também estar fazendo a descarga deles. Então a gente não tem essa limitação de tempo de trabalho como a gente tem com uma estação total, por exemplo, que tem uma bateria limitada, né? Porque eu estou todo o tempo sendo alimentado pelo veículo que está transportando o equipamento. Ok. Bom, falando ainda de aquisição, o Fernando Aquino tem uma dúvida sobre como que é possível resolver no caso do RTK não funcionar. Se você tem que resolver a questão, usar o RTK, ou se pode fazer um pós-processamento, por exemplo. Então, o sistema permite sim se trabalhar com pós-processamento. Você vai fazer um processamento de trajetória muito similar ao que a gente faz com o laser aerotransportado, né? Porque na realidade o que você vai estar fazendo é corrigindo os dados do inercial que não foram corrigidos em tempo real. Então é possível sim fazer, mas a gente tem usado isso como uma segunda opção, porque aí nesse formato, como eu tenho que fazer o pós-processamento, eu não consigo ter os dados prontos quando eu terminar o levantamento. Então, preferencialmente, a gente trabalha em RTK e, se necessário, é possível sim trabalhar em pós-processado, fazendo o pós-processamento da trajetória. Tem um software específico para isso, que é o RT Process, que é o software específico do próprio fabricante do inercial. Ok, bom, já falando de software mesmo, tem outra pergunta aqui de Jonivani Tavares, sobre se o software que opera o sistema possui módulo para edição de produtos topográficos. Caso não possua, qual que é o software utilizado. E também o Ângelo Antônio pergunta se a edição em escritório é rápida, quanto tempo em média levaria uma edição de um... Certo. Claro que depende da área, né? Mas de uma área padrão. Certo. Assim, o software gerenciador de campo, com aquela ferramenta, o Cloud, onde a gente pode já visualizar a nuvem, ele tem algumas ferramentas para topografia. Então, por exemplo, eu já posso calcular volume com ele em campo. Agora, os softwares de escritório, eles são softwares com ferramentas mais modernas, são ferramentas mais práticas de serem trabalhadas. Então, o Cloud ele é um software que te permite alguns cálculos já em campo de maneira rápida, né? Agora, se você quer um cálculo mais complexo ou já gerar um projeto inteiro, a gente vai estar trabalhando com aquelas 3 frentes de software, ou o Cyclone, ou o 3D Reshaper, ou o iSight Studio, ou às vezes mais de um software, depende bastante do que é que você quer extrair, né? Em relação a tempo
de processamento, realmente, como você está falando, Eduardo, ele vai depender muito da área de trabalho, do que você quer extrair exatamente. O tempo que se investe mais é principalmente quando você precisa fazer uma limpeza da nuvem de pontos, porque gerar uma curva de nível é muito simples depois que você tem, por exemplo, os pontos caracterizados do terreno. É uma seleção desses pontos, 2 cliques na ferramenta ali, ela vai gerar a curva de nível. Então, geralmente, se investe um pouco mais de tempo na parte de ajuste da nuvem. Às vezes, uma limpeza, passou um carro na frente, você quer tirar aquele carro. Então, esse é o tempo maior. E isso depende muito de cada tipo de projeto, mas a gente pode dizer assim que para cada meio dia de levantamento de campo, a gente vai ter aí aproximadamente 1 dia de escritório para geração de produtos. Ok, bom, é bom que já dá para ter uma ideia, mais ou menos, né, do tempo. Outra pergunta aqui do Leonardo Coelho, ele pergunta se a legislação brasileira restringe de alguma forma a realização de levantamentos como esse, e se é preciso alguma licença para trafegar com o aparelho em áreas públicas ou áreas densamente habitadas, por exemplo. Olha, não, isso aí é como uma topografia convencional, né? A não ser que tenha alguma regra de acesso específica. O que a gente faz em levantamentos, por exemplo, em rodovias, a gente costuma trabalhar com batedor para que ele vá fazendo a parte de segurança, né? Mas a gente nunca teve problema com essa questão de acesso, até porque é uma topografia convencional que está sendo feita, né? E o sistema ele é dotado de laser classe 1, que também não é nocivo ao ser humano, então não tem esse tipo de problema. Ok. O José Irley pergunta se ocorrer alguma interrupção na leitura do scanner, se é preciso iniciar o trabalho ou se tem um autosave, se os dados vão sendo salvados automaticamente. Eu acredito que sim, né? Sim, os dados ali, você põe o sistema o cabeçote para girar e aí você manda ele gravar os dados, né? Ele vai estar gravando todo o tempo os dados para você. Caso, por exemplo, perder o sinal do RTK, ele vai ter essa informação. Você pode, por exemplo, colocar um filtro no software. Caso você perca o sinal do RTK, cancele a gravação. Então, são configurações que você pode ter, mas resumindo, a gente não tem risco de perder os dados, né? Você está sempre gerenciando isso pelo laptop. Ok. E aqui uma pergunta mais a título de curiosidade, o André Luiz Altimari, mas não só ele, várias pessoas perguntaram se já foi feito algum teste com esse equipamento em um VANT, por exemplo, um veículo aéreo não tripulado. Não foi feito até porque eu não sei nem se ele aguentaria esses 11 quilos aí do equipamento, né? Uhum. Então a gente não fez esse teste com ele. A gente tem trabalhado só com veículos assim terrestres mesmo, né? Uhum. Ok, é outra tecnologia, né, para sensores mais leves, né? Bom, mas como tinha várias perguntas sobre o tema, acho que valia a pena a gente perguntar. O Leonei Marcos Lucotti pergunta se esse equipamento está disponível para locação ou para venda, né, no caso da Manfra, e tem várias pessoas, mais de 10, assim, que estavam perguntando sobre o custo desse equipamento. Então, não sei se você poderia dar uma ideia da faixa de preço e também se é possível somente comprar ou se também dá para alocar. Claro. Bom, a Manfra, pessoal, tem um equipamento à pronta entrega para locação, tá? Até onde eu conheço, são o único laser móvel à pronta entrega aí que o mercado nacional está oferecendo. E a gente tem, obviamente, para venda também, né? E Unmuted. Eduardo, que a Manfra ela trabalha fortemente com a parte de qualificação dos profissionais. Então tem gente que tem medo de trabalhar com laser porque não tem a experiência de se trabalhar com laser. Mas a Manfra está há mais de 5 anos trabalhando com laser scanner, né? E com o Dynascan está há mais de 1 ano trabalhando com ele. A apresentação que mostrou uma série de exemplos de trabalho que os nossos engenheiros participaram fortemente com os nossos clientes. Então a gente tem mais essa linha de qualificação profissional, né? Qualificação técnica. Então hoje você pode vir na Manfra fazer a locação desse Dynascan. Quem não tem, por exemplo, uma caminhonete 4x4 e precisa de uma caminhonete, a gente tem até caminhonete 4x4 para alocar e tem treinamento com os nossos engenheiros aqui, tanto de operação quanto de processamento dos dados.
Esse equipamento hoje, falando de um valor de venda para ele, eu vou deixar um valor de referência aqui de 750 a 800 mil reais. Tá? Isso vai depender se o equipamento é um modelo M, se é um modelo S, se ele é de uma cabeça, se ele é de duas cabeças. Então, depende muito da configuração do equipamento. Tá? Então, na faixa aí de uns 800 mil reais. Ok, Bruno. Eu acho que é bom para o pessoal ter uma noção, né, porque tinha muitas perguntas também sobre a faixa de preço. E indo nessa linha da capacitação, do campo de trabalho também, tem um comentário aqui do Ângelo Antônio Rebelo. Eu acho que a gente poderia até finalizar aí, ser a última pergunta. Eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Ele escreveu assim: fantástico, só fico com medo de substituir a nossa utilidade como topógrafos. E ele colocou entre parênteses, coitado dos pequenos. Então, na verdade, Bruno, o que eu queria perguntar é como que fica a parte de mercado de trabalho. A gente sabe que, na verdade, não tem uma substituição, né? As pessoas acabam se capacitando para trabalhar com novas tecnologias ou com tecnologias mais avançadas. Então, que você pudesse falar sobre onde as pessoas podem obter mais informação sobre o tema e se capacitar também para poder trabalhar com escaneamento móvel a laser. Tá. Bom, eu uso, em vez da palavra substituição, a gente pode pensar na palavra adaptação, né, Eduardo? Porque as tecnologias elas vêm justamente para a gente estar acompanhando a evolução delas, né? Então, hoje, você pode pensar assim, um profissional de pequeno porte, vamos dizer assim, uma empresa de pequeno porte, ela tem acesso a vir até a Manfra e fazer a locação de um equipamento desse, ser qualificado, e esse profissional de pequeno porte tem condição de levar um serviço de grande porte para um cliente. Então, esse aqui é a grande vantagem, porque assim, a operação do sistema ela é realmente muito simples, mas existe a coordenação do projeto, e aí sim vem o papel do topógrafo com a experiência dele de campo, né? Quais os produtos que ele quer gerar. E a gente tem feito, sobre a parte de qualificação, a gente tem feito uma série de palestras, a gente tem feito uma série de demonstrações. Essa oportunidade com a Mundo Gel ela é muito plausível para a gente discutir e falar sobre as tecnologias. E o diferencial da Manfra sobre qualificação é que é o seguinte, além dessas modalidades de palestra conjunta, o nosso foco maior é o atendimento personalizado, ou seja, o cliente vai fazer contato com a Manfra, a gente vai fazer uma análise do que é que esse cliente precisa e vai ser montado um escopo de treinamento específico para as necessidades dos nossos clientes. Então, cada cliente vai ter o treinamento voltado à sua grande necessidade, que é para poder usar o equipamento e gerar produto e entregar para o cliente dele. Ok, Bruno. Realmente a questão não é de substituição, é muito mais das pessoas se adaptarem e abrirem novas frentes de trabalho, né? Acaba criando novas oportunidades. Bom, Bruno, antes de pedir as suas considerações finais, eu tenho alguns lembretes aqui muito rápidos. Queria agradecer a presença de todo mundo que esteve online com a gente. A você, Bruno, pela sua excelente apresentação aí, pelo tempo para responder as perguntas. A Manfra, que está apoiando essa iniciativa de realizar um seminário online sobre esse tema, que tem muito interesse aí da comunidade de topografia, de levantamentos. E também comentar que as perguntas que não puderam ser feitas vão ser respondidas depois por e-mail. A gente, infelizmente, tem um limite aqui de tempo e as perguntas também são muitas, vem dezenas de perguntas. Os certificados vão ser enviados, então, na próxima segunda-feira. A gente sempre sugere que dê uma olhada antes na caixa de anti-spam e, caso não receba mesmo, entre em contato com a gente que a gente encaminha novamente. O material, o vídeo desse seminário, ele vai estar disponível. A gente vai depois mandar para vocês por e-mail o link de onde vão estar os vídeos. E também eu peço, depois que o seminário termina, sempre é aberto um formulário no qual vocês podem avaliar, dar uma nota para a ferramenta de seminário. Vocês podem também avaliar o conteúdo, indicar algum tema que vocês teriam mais interesse em saber mais.
E também vocês podem sugerir temas para próximos seminários online da Mundugel. Esse formulário é muito importante para a gente avaliar como está sendo o nosso trabalho, para a gente poder melhorar nos próximos eventos. De minha parte era isso. Bruno, eu queria pedir então as suas considerações finais para depois a gente terminar esse seminário. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos pela participação, deixar o canal da Manfra totalmente aberto e que as pessoas, que os profissionais da área de geotecnologia não achem que isso trabalhar com laser scanner é algo de outro mundo. A gente está aqui justamente para atender vocês. Nós temos tanto equipamentos de primeira linha quanto um corpo técnico especializado para esse atendimento e a gente está totalmente à disposição para debater necessidades. O departamento é para isso, é para soluções especiais, então a gente está à disposição para compartilhar informações com todos e a gente espera que esse mercado de laser cresça cada vez mais e principalmente o mercado de laser móvel. E lembrando de todas as outras soluções que a Manfra também oferece, que vocês contem conosco na venda, na locação, treinamento de estação total e tudo mais para a topografia. Eu quero agradecer ao Eduardo, a Mundugel pelo convite, as perguntas ótimas que foram feitas, as demais a gente vai estar respondendo por e-mail ou por telefone, né? Escrevam para a gente aqui da Manfra, meu e-mail é bruno@manfra.com.br, acessem o site da Manfra. E muito obrigado aí pela participação de todos.